joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho. Apanhando tá lançando essa braba pro menorzinho. Apanhando tá lançando essa. Cara do crime, só malvadão. Vapo na direção. Vucu no civicão. Deixa ela passar. Uma etapa lá no sofrimento. Só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão na casa de pedra. Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha. Pago pra largar de ser cuzão. Eu enxame de leite, vou mandar pros alemães. Pegar babado pra largar de ser cuzão. Eu enxame de leite, vou mandar pros alemães. Vou pegar babado pra largar de ser cuzão. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Lá de coração, cachorro, só daquele vão. Impossível esquecer o que você sabe fazer. Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar, descendo e subindo, depois tu galopa. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar, descendo e subindo, depois tu galopa. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar. Não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá, uma terra ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança viva. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o homem dá jeito. Chama que o povo quer. Chama que o homem dá jeito. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama que o povo quer. Chama que o homem dá jeito. Chama que Olá pessoal, boa noite. Para a tristeza de alguns e a alegria de muitos, aqui estou eu de volta. Antes de tudo, eu quero aqui agradecer o carinho, a atenção e a ajuda de cada um de vocês que me mandaram o maior apoio, aos que nunca me abandonaram. Agradecer também ao fã-clube aí, o qual fizeram um grupo de apoio a Carlos Faria, o qual foi arrecadado para ajuda uma quantia de R$ 19.285. Deste valor, quando ganhei a liberdade, que era por direito meu, tinha disponível ainda R$ 2.500, onde apliquei em cestas básicas que foram destinadas para famílias de vulnerabilidade aqui de Espírito Santo do Pinhal. Porém, a doação das cestas não foi divulgada e nem será. Não sou igual certos políticos que humilham as pessoas que os ajudam expondo-os nas redes sociais. E agora nós vamos dar início à nossa programação. Eu sou o Carlos Faria, já agradeço a presença de cada um que está me acompanhando e aproveito para pedir licença a cada um de vocês por estar entrando aí na sua casa, trabalho e onde você estiver. Já comunico a todos que este programa ele não é recomendado para menores de 16 anos. E as pautas do programa de hoje serão: recado para a administração do Hospital Francisco Rosas. Monsenhor Augusto processa Carlos Faria. Em um caso, mãe apoia a prostituição da própria filha em sua residência. E dopa médico bem conhecido na cidade. Oposição comemora a prisão de Carlos Faria. É agora no Fala Pinhal. No último dia 14 de janeiro, a juíza aqui
de Espírito Santo do Pinhal decretou a prisão de Carlos Faria, onde, claro, o corrupto Johnny Laurindo usou seu meio de comunicação da Pinhal Rádio Clube para informar as meias dúzia que o seguem sobre o mandato de prisão. Vamos acompanhar aqui desde o início, antes e depois que saiu o mandato aí de prisão de Carlos Faria. E vamos aos destaques desta edição. Justiça. Juíza doutora Roseli José Fernandes Coutinho, da primeira vara criminal de Espírito Santo do Pinhal, determina em despacho prisão de Carlos Eduardo Faria. Condenado recorreu, mas perdeu e deve ser preso a qualquer momento. Condenação é um processo em que Faria perseguiu e desacatou Johnny Laurindo. Mandado de prisão já foi expedido e Polícia Militar aguarda documento para sair em diligências. Mais informações nesta edição do Jornal da Cidade. Então você vai ficar por dentro das notícias da polícia, aqui ao vivo hoje com Johnny Laurindo. Daqui a pouquinho as informações de momento da polícia comigo ao vivo aqui no seu Jornal da Cidade. E ainda nesta edição acaba de sair mais uma decisão da Justiça em que condena Carlos Eduardo Faria à prisão. Este caso é que envolve a vereadora Milena de Souza Lima Paulista. Detalhes também nesta edição do Jornal da Cidade. Estas e outras informações você vai ficar sabendo a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, que nós estamos iniciando. Iniciando o Jornal da Cidade desta quinta-feira, vamos falar sobre o despacho da juíza doutora Roseli José Fernandes Coutinho, da primeira vara criminal de Espírito Santo do Pinhal, para a prisão de Carlos Eduardo Faria. Vamos ouvir. Ouvintes da Nova Clube, em despacho, às 11h10 da manhã da última terça-feira, a juíza, doutora Roseli José Fernandes Coutinho, da primeira vara criminal de Espírito Santo do Pinhal, expediu o despacho determinando a expedição do devido mandado de prisão contra Carlos Faria. A condenação é pelo crime de desacato cometido contra Johnny Laurindo em 2020. À época, o agora condenado, agindo às margens da lei, desacatou Johnny Laurindo na função em que exercia como secretário de saúde. Carlos Faria fez lives com teor difamatório, com o objetivo claro de denegrir e perseguir. Carlos Eduardo Faria tem uma página em rede social usada, na maioria das vezes, para denegrir e ofender pessoas. Ele também se auto-intitula porta-voz da atual prefeita Cristina Brandão e recentemente fez publicações atacando a diretoria do Hospital Francisco Rosas, os acusando de desvio de verbas. O condenado também atacou recentemente o Monsenhor Augusto Alves Ferreira, que também já tomou medidas judiciais. Na data de hoje, a Justiça também condenou Carlos Faria à pena de prisão em um caso envolvendo a vereadora Milena de Souza Lima Paulista. Neste caso, ainda existe recurso. Procurado, Johnny Laurindo diz que sempre acreditou na justiça, que em todo esse tempo de perseguição política desencadeada por pessoas que usaram Carlos Faria para os ataques, se manteve com a consciência tranquila. Ele informou ainda que a sentença vem logo após a anulação pela Justiça do processo de cassação que sofreu na Câmara, movido por políticos ligados a Carlos Faria. Ressaltou que a sentença da Justiça é a confirmação de que, por todo o tempo, foi perseguido de forma cruel e criminosa, e que a rede social pode até parecer, mas não é terra de ninguém. A equipe de jornalismo da Pinhal Rádio Clube fez contato com a Polícia Militar e a mesma informou que aguarda a chegada do mandado para efetivar a prisão e a condução para a cadeia do condenado Carlos Faria. E para Nova Clube falou Vinícius Alvarenga. Sobre este assunto, traremos mais informações ainda nesta edição do Jornal da Cidade. Rádio Clube, a rádio do povo. Nosso compromisso é só com a verdade. E voltamos aqui no nosso jornal a repercutir o despacho da juíza de Espírito Santo do Pinhal, ao qual determina a expedição do mandato de prisão contra Carlos Eduardo Faria, na data de hoje. A Justiça também condenou Faria também a
pena de prisão por um caso em que envolve a vereadora Milena de Souza Lima Paulista. Vamos ouvir. O condenado também atacou recentemente o Monsenhor Augusto Alves Ferreira, que também já tomou medidas judiciais. Na data de hoje, a Justiça também condenou Carlos Faria à pena de prisão em um caso envolvendo a vereadora Milena de Souza Lima Paulista. Neste caso, ainda existe recurso. Procurado Johnny Laurindo diz que sempre acreditou na Justiça, que em todo esse tempo de perseguição política desencadeada por pessoas que usaram Carlos Faria para os ataques, se manteve com a consciência tranquila. Em 48, espaço aberto para as informações da polícia, os fatos que marcam o dia a dia de Espírito Santo do Pinhal e região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A licença que você nos concede para chegarmos até a sua casa, seu trabalho, enfim, levarmos até você as principais informações da polícia. E na vida temos que crer que o bem sempre vence o mal. Olha, muitas pessoas perguntando, mandando mensagens aqui para a Pinhal Rádio Clube com respeito à notícia, foi vinculada há pouco, sobre a determinação da Justiça na questão da prisão do indivíduo, lá o Carlos Faria, e até fiz contato agora há pouco com o sargento subtenente da Polícia Militar, e ele disse que por enquanto estão aguardando, e que ele também recebeu essa informação, e de que ele está aguardando aí o devido documento chegar nas mãos da Polícia Militar, devidamente assinados pela juíza de Espírito Santo do Pinhal, para assim darem cumprimento à determinação judicial. Então, ele disse que informará aí sobre o andar de tudo isso. 53, eu recebo aqui o documento na íntegra do despacho da meritíssima juíza de Direito, doutora Roseli José Fernandes Coutinho. Esse documento saiu com data de 11 de janeiro, ou seja, na terça-feira, assinado aí pela meritíssima juíza de Direito, que diz na íntegra o seguinte: esse é um despacho dentro do processo. Na verdade, para as pessoas entenderem, essa sentença de condenação já havia sido proferida no final do ano passado. No entanto, ele recorreu, os seus advogados recorreram dessa decisão, perderam, e posteriormente seus advogados entraram com um pedido para rever o regime de prisão, para, ao invés de semiaberto, para a prisão domiciliar. Esse foi o pedido dos advogados. No entanto, o Ministério Público se manifestou contrário a essa mudança de regime. Para as pessoas entenderem, o regime semiaberto, às vezes muita gente acha que o regime semiaberto fica durante o dia na rua e à noite tem que dormir na cadeia. Não, é um regime específico, vai para as pessoas condenadas por essa pena, vai para um sistema prisional específico, ao qual lá tem de trabalhar durante o dia, mas na prisão, dentro da própria cadeia. E o documento diz, o despacho diz o seguinte: primeiramente, anote-se a procuração, folhas 241, fazendo as alterações necessárias no sistema específico lá do Tribunal de Justiça. Sem prejuízo, espeça-se a certidão de honorários à patrona, no caso a advogada nomeada, como de praxe, que a advogada pediu aí o pagamento dos honorários. No tópico 3, a juíza diz: indefiro, eis que com razão, a manifestação do representante do Ministério Público, que ele fez uma manifestação contrária, posto que o pedido de conversão de prisão em domiciliar deve ser deduzido diretamente no juízo da execução. No mais, considerando o trânsito em julgado da sentença, espeça-se o competente mandado de prisão com as advertências de praxe. E ela termina dizendo que, após o cumprimento do mandado, espeça-se a guia de recolhimento, ou seja, o comprovante do cumprimento da sentença da prisão do indivíduo, para o Tribunal de Justiça. Assinado aí pela doutora Roseli José Fernandes Coutinho. Agora,
o trâmite, né, de tudo isso, não sabemos. A polícia, tanto civil e militar, aguardam aí esse documento, esse mandado chegar nas mãos deles para então darem cumprimento a esta determinação judicial. Johnny, o que você pensa? Aquilo que eu falei para o Vinícius agora há pouco, né? Ele me perguntou, né, um posicionamento para ele produzir essa matéria, e eu disse, e vou repetir aqui aquilo que falei, que sempre acreditei na justiça, e que em todo esse tempo de perseguição política desencadeada por pessoas que usaram Carlos Faria para os ataques, eu sempre tive minha consciência tranquila, né? Sempre me pautei em aguardar o andar da justiça. Vocês nunca me viram aí em rede social, confrontando, xingando família, de maneira nenhuma. Eu sempre pautei e acreditei que a justiça seria feita. E ela vem logo após a anulação, né, pela justiça do processo de cassação que sofri na Câmara Municipal, promovido inclusive por políticos ligados a essa pessoa. E há muitos deles agora apreensivos, inclusive, porque se resolver contar tudo que sabe, vai complicar para muita gente. Essa sentença, ela vem ratificar aí a forma criminosa e cruel, né, que sofri em todo esse tempo. E digo mais, vem para mostrar que rede social, ela pode até parecer, mas não é terra de ninguém. Se a pessoa fala o que quer, fala o que não quer, acho que as coisas não são bem assim. O tempo, às vezes, pode demorar, mas um dia as coisas acontecem. Vamos aguardar o discorrer de tudo isso. 11h57, a Pinhal Rádio Clube traz informações a qualquer momento. O Monsenhor Augusto Alves Ferreira também buscou ajuda na Justiça e conseguiu uma medida protetiva contra o mesmo. A Justiça segue analisando outros casos referentes à calúnia e difamação de cidadãos de Espírito Santo do Pinhal. Prisão. Carlos Eduardo Faria, que estava foragido desde sexta-feira, se entregou e, após várias condenações, cumprirá a pena. Rádio Clube, a rádio do povo. Nosso compromisso é só com a verdade. E vamos falar agora sobre a prisão de Carlos Eduardo Faria, que estava foragido desde sexta-feira, após ter mandado de prisão expedido. Carlos Faria se entregou ontem e já está cumprindo pena. Vamos à matéria com a repórter Tereza Delbim. E Carlos Faria, que estava foragido da polícia desde sexta-feira, após a juíza doutora Roseli José Fernandes Coutinho expedir o mandado de prisão, se entregou ontem, por volta das 19 horas, em uma delegacia em São João da Boa Vista. O condenado, antes de se entregar, usou sua página no Facebook para atacar de forma covarde membros do Poder Judiciário, Ministério Público e as polícias militar e civil. Todas as gravações com os ataques já estão nas mãos da Justiça. Faria foi condenado a 7 meses de prisão em regime semiaberto. Terá de trabalhar durante o dia na cadeia e dormir em cela. Na semana passada, saiu mais uma condenação de pouco mais de 6 meses e outra de pouco mais de 3 anos. Na última semana, também houve a manifestação do promotor pedindo a condenação de Faria em mais um processo. Neste caso, devido às reincidências, o Ministério Público requereu que a pena seja cumprida em regime fechado. O agora condenado sempre usou as redes sociais para perseguir e caluniar pessoas, famílias e instituições. Recentemente, membros da mesa provedora do Hospital Francisco Rosas foram acusados de desvio de dinheiro. Faria desencadeou uma série de vídeos acusatórios e denegrindo a imagem das pessoas. O caso também já foi encaminhado ao Ministério Público. O Monsenhor Augusto Alves Ferreira também buscou ajuda na Justiça e conseguiu uma medida protetiva contra o mesmo. A Justiça segue analisando outros casos referentes à calúnia e difamação de cidadãos de Espírito Santo do Pinhal. Tereza Delbim, para o Jornal da Cidade. Como todos podem ver, uma rádio falida, devedora de IPTU, onde usa seus meios comunicativos para sempre se vitimizarem.
Como todos sabem, Johnny Laurindo teve o seu mandato de vereador cassado. Cassação esta a qual eu fui o denunciante. O lobo em pele de cordeiro não aceita isto até hoje. E ainda mentiu em campanha eleitoral que poderia assim exercer o seu cargo novamente em 2021. Foi o mais votado. E até agora o inocente não pôde ter em suas mãos e nem terá o poder. Meses atrás o corrupto Johnny Laurindo, ele postou em suas redes sociais, onde dizia em uma live que a juíza, a excelentíssima doutora Roseli Coutinho, anulava a sua cassação, e devolvia aí o seu mandato. Então veio o corrupto, o ex-prefeito, que foi o pior da história, e a panelinha podre, falando que a verdade sempre prevalece, que as máscaras estavam caindo. Lamentável, Gostaríamos nós de saber qual é a verdade que vocês, podres de política, afirmam isso. Anular uma cassação não quer dizer que você é inocente. A cassação, ela foi anulada devido ter ultrapassado o tempo, o qual deveria ter a comissão processante, que seria até então de 90 dias. Se fossem inocente, estava aí ocupando a cadeira como vereador. A verdade de tudo isso, que o então diretor da Câmara Municipal, Luiz Antônio Rezende, e a advogada da época, acataram um pedido que não poderiam. E por esta falha vergonhosa, a juíza seguiu o que a lei manda e anulou sim a cassação. O engraçado é que há tempos atrás, a mesma juíza que deferiu e anulou a cassação recentemente, negou o mesmo pedido, isso há cerca de um ano, mais ou menos, vai entender, Ainda o corrupto, não satisfeito, alegre com minha prisão, postou em suas redes sociais notas de repúdio, se solidarizando com as autoridades da nossa cidade. Nota de repúdio essa, vou pedir para a produção pôr na tela aí para vocês acompanhar. Vamos lá, ele postou aí no dia 17 de janeiro, que foi quando o Carlos Faria se entregou, o seguinte: minhas solidariedades às instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil, atacados de forma covarde nos últimos dias por esse indivíduo, enfim preso. Muitos me mandaram mensagens e disseram: vai lá agora e faz o mesmo com ele. Não, jamais apagarei a maldade com a maldade. Escolhi seguir o meu caminho do bem e confiar na justiça. Jamais fiz ataques pessoais e este rapaz ou a membros de sua família, como fizeram comigo e com minha família. Muitas pessoas, famílias e instituições foram atacadas por ele. Muitas condenações ainda virão. Ele sempre agiu sob a proteção de velhos políticos da cidade. Deus vem fazendo justiça dia a dia. Rede social pode não parecer, mas não é terra de ninguém. Leis existem. Obrigado à população pinhalense pelo sempre apoio e força. Vamos em frente. Volta para mim aqui, produção. Então vamos lá responder aí o post aí do corrupto. Primeiro, que quem tem que se solidarizar apenas com a polícia militar sou eu. Porque nesta condenação, a juíza local de Espírito Santo do Pinhal deixou muito bem claro que os 10 policiais militares que estavam na ocorrência do dia são incapazes de entender o que é um desacato à autoridade. Até mesmo porque o único policial que foi intimado a testemunhar não esteve presente aí na audiência. E por isso foi só as testemunhas, os guardas municipais aí, E se solidarizar
com o Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Civil, por quê? Porque eu falei que eles são pau mandado da lei? Lógico, né, pessoal, que a palavra pau mandado da lei é uma palavra muito forte. Mas a lei não é para ser discutida, é para ser seguida. Na época, a polícia civil, entendeu? Em vez de ir no mandato de prisão, o qual estava o endereço, não, foram lá na João Antônio Eliane, entendeu? E eu falei que eles não deveriam, que eles não poderiam ir lá. Até mesmo porque nós temos uma lei aqui, eu vou ler aqui só para vocês se atentar um pouco mais nisso aí, que diz o quê? O artigo 293 do CPP, ele autoriza que o executor do mandato ingresse na casa o qual o agente se encontra. Caso o morador intimado não entregue, possibilita inclusive o uso de força e arrombamento das portas mediante a presença de 2 testemunhas. O que deve ocorrer ainda durante o dia. Caso seja à noite, o policial que estiver cumprindo o mandato deverá, após intimar o morador e este não colaborar, cercar as saídas da casa e, ao amanhecer, arrombar as portas e efetuar a prisão. Isso seria se a Polícia Civil tivesse ido no endereço qual estava no mandato de prisão. Ou seja, nem com o mandato de prisão, se fosse noite, eles poderiam adentrar a minha residência. A lei, ela não é para ser discutida. Ela é para ser seguida. E os policiais os quais foram na casa da minha mãe deveriam sim saber disso. Entendeu? Não irei me curvar diante de autoridade alguma que não está coagindo dentro da lei. Um outro trecho importante é que, na hipótese, Tourinho Filho destaca que o cumprimento do mandato de prisão somente ele é possível caso o morador autorize o ingresso no domicílio. Se não, não. E ponto final. Então, senhor Johnny Laurindo, antes dos senhores se solidarizar, né, você pede para as autoridades e até mesmo você procurar saber um pouco mais da lei e seguir o que a lei manda. Tá bom? Porque quando eles foram entrar para trabalhar pelo governo, para serem policiais, para ser delegados, juízes, promotores, policiais militares, eles tiveram que ser estudados, tá? Eles tiveram que fazer a escola da polícia, entendeu? E pelo que eu vi, essa escola não foi muito bem feita. Apesar de que as pessoas estão começando a entender um pouquinho mais de lei aqui na nossa cidade, porque eu não tenho medo de falar sobre a lei. Eu não tenho medo de ser preso, de ser processado e de falar a verdade, seja para quem for. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Então, que fique muito bem claro para vocês aí que são oprimidos por algumas autoridades da nossa cidade. Chega de mimimi, blá blá blá. Entendeu? É pau no gato. Autoridades, eles têm que seguirem a lei sim, tá? Foi pesado o que eu falei, pau mandado da lei foi, mas isso, entendeu? O pau mandado da lei é para você que está nos assistindo aqui entender. Porque se eu for falar em artigos como uma autoridade deve seguir a lei, vocês, população, que são mais pobres, que são leigos, vocês não iriam entender. Então a palavra pau mandado da lei, vocês sabem muito bem o que significa, né? E quanto ao que ele diz também aí sobre a
o apoio, né, que a polícia militar já estava esperando chegar para efetuar a prisão. Oh meu Deus, no dia que eu estava lá no aniversário da cidade, tomei uma lá, saí muito bêbado, parei lá, conversei com alguns policiais, não vou citar o nome para eles não serem expostos, e eu mesmo informei a eles que em meados de janeiro ia sair o mandato de prisão contra Carlos Faria, que não precisava nem eles irem atrás de mim, porque eles não iriam me encontrar. Não foi a primeira vez que eu fui preso, esta também não será a segunda vez, a última vez que fui preso. Vai vir outras prisões por aí, como vocês já sabem, e eu estou preparado, porque quando eu criei esta página, eu falei para políticos vagabundos, políticos sem vergonhas, mentirosos, processo não irá me calar. Não tenho medo de processo, que inclusive o que esses políticos podres mais usam em seus processos para o Ministério Público é que Carlos Faria afirma que não tem medo de processo. E não tenho, afirmo aqui de novo, como já afirmei em audiência. Sou homem de falar o que eu falo aqui, sou homem de falar o que eu tenho que falar na audiência, doa a quem doer. Me prendam, um dia acaba, a cadeia não é eterna e eu estou aqui para provar isso a vocês, meus seguidores. Então, pessoal, vamos aí agora para o próximo passo aí, né, do ex-gestor Sérgio Del Bianchi Júnior. Nós vamos falar aqui do ex-prefeito aí de Espírito Santo do Pinhal, Sérgio Del Bianchi Júnior. Ganhou o Oscar pinhalense, mas aqui o Oscar não é dos melhores, não. E sim, o Oscar vai para o pior da história. Serginho, ele não prestou nem para ser um sorveteiro. E por uma cagada pinhalense, ele se tornou o prefeito. O pior da história. Foi até apelidado aí por muitos de Pinóquio. E quase teve o seu mandato cassado também. Mas a denúncia foi engavetada pelo MP. Que sorte, hein, Serginho? O pior da história, ele apoia a corrupção. Por aí nós já podemos ver como é podre de política. Vamos acompanhar aqui agora, pessoal, o post o qual ele menciona a minha prisão. Volta na tela aí, pessoal, o post, a produção, por favor. Já está aí na tela, vamos junto comigo ler esse daqui. Sérgio Del Bianchi Júnior, no dia 20 de janeiro isso, tá? Essa semana tivemos um fato que nos leva a acreditar e testemunhar que cada vez mais a justiça de Deus. A prisão de Carlos Faria tem uma simbologia especial para a nossa cidade. Olha como que Carlos Faria tá, né? Não podíamos acreditar que agredir mulheres, profissionais da saúde, pessoas de bens e suas famílias, invadir a privacidade de pessoas idosas e tantas outras ações, e perseguição contra nosso grupo e nossa administração, ficariam impunes diante da justiça dos homens. Parabéns ao judiciário, pobre do grupo político que tem nele o amparo e o apoio intensivo nas suas ações. E vamos esperar para ver o que vem por aí. Há muita água para rolar e muita coisa a ser descoberta. Deus é mais e nele está a verdade e ela não tardará. Volta em mim aqui, produção. O que mais me chamou a atenção no post aqui do pior da história é que ele sempre me usa eu para atacar a prefeita, né? Põe aqui do lado. Aliás, ele usa essa foto aí, né? Quando eu declarei aí o apoio a Cristina Brandão, né? Na campanha eleitoral e depois fui junto com Sheila Palini. O que mais me chama a atenção, só para vocês verem e entender. E vamos esperar para o que vem por aí. Há muita água para rolar e muita coisa a ser descoberta.
Que bom que o senhor já mostra em seus posts que o senhor já sabe o que vai acontecer comigo daqui para frente. Como o Zé Colmeia, que o defende a todo custo, já comemorava o meu semiaberto lá atrás. Aí eu fico aqui uma pergunta, pessoal. Será que o ex-gestor, o ex-vereador caçado, corrupto, mantém algum tipo de contato com as autoridades? Com juízas e promotores? Aqui fica a minha pergunta, né? E quando o pior da história, ele menciona aí, né, acreditar que agredir mulheres, eu já deixei muito bem claro que para mulheres eu dou flores. Para quem se acha mulher e não vale nada, para mim não passa de uma vagabunda, né? Outra que ele fala aqui sobre invadir a privacidade de pessoas idosas. Lá atrás, familiares aí da princesinha da Câmara me procurou numa denúncia aí de maus tratos de idosos. Inclusive, nesse mandato de prisão, como prometido, eu não recorri. Já paguei também a condenação aí da Sinhazinha e do Johnny Laurindo. Tá bom? Uma que eu não invadi. Se eu tivesse que invadir, eu tinha chamado aí as pessoas do estatuto aí do idoso, tinha chamado algumas autoridades para invadir junto e mostrar isso tudo ao vivo, né? Inclusive perdi o processo também, porque a mesma juíza que está me condenando, ela deixou aí a audiência de lado, me julgou a revelia a pagar 30 mil para vereador e agora me condenou a mais 5 meses aí de prisão, que eu acabei de falar que eu já paguei por esse processo também, né? Não quis ouvir as testemunhas aí da vereadorzinha, né, da princesinha da Câmara, testemunhas essas que era a própria família da vereadora que seria a minha testemunha, né? Provavelmente eu iria ganhar a causa, porque as provas e os testemunhos que eu tinha eram muito fortes, né? E vai saber, né? Por que será que a juíza me julgou a revelia pagar 30 mil para vereadora? Bom, do ex-gestor já falou muito? Já falamos muito do ex-gestor, né? Vamos aí para o próximo acontecido. É do médico. É fofoca, tá, pessoal? Agora nós vamos falar aqui de um caso que aconteceu recentemente aqui na cidade. Mãe apoia que a filha se prostituísse dentro da própria casa. Segundo as informações que tivemos, é que a filha entrou em contato aí com o médico, jogou aí um chaveco e o conquistou. E ali na cabeça do médico seria o início de mais uma nova relação. O médico levava a moça em restaurantes caríssimos, viu? Em Pinhal e na região aí. Até chegar ao ponto aí de levar o médico para casa. Vamos levar o médico para morar lá com a gente. Como a filha mantinha a relação sexual e com a mãe apenas beijinho. Por fim, doparam aí o médico, onde segundo ele, não conseguia se levantar. Familiares do médico procuraram ajuda e o médico foi resgatado da casa dessas duas mulheres. Realmente aí é uma vergonha, né? Na cabeça do médico, coitado, seria mais aí um início de namoro. Mal ele sabia que seria vítima de mãe e da filha. Mas o médico aí hoje, ele se encontra bem, tá? E com pessoas capacitadas a cuidar dele. Já está vivendo uma rotina normal. E me desculpe, tá? Mas eu não posso citar um nome aí, senão as bezerras já vai querer processar a Carlos Faria. Vocês já sabem quem é, né? Este timinho aí que é contra Carlos Faria realmente não passa de vermes podres. Foi Deus, né, que tirou isso aí da minha vida. E agora tem uma aí que tive que mudar até o apelido, viu? O apelido já era muito conhecido. Então agora nós vamos chamar ela aí de Vovó Mafalda, né? Uma cidadã mal amada, suja, porca, feia,
Chamar ela de vagabunda seria até um elogio. Então, nada mais desse mundo, né, que eu possa comparar com essa feiosa. Vocês já sabem quem é também, né? Ela que arrume uma pica pra sentar e me esquece eu, porque, pelo amor de Deus, hein, não tô aguentando mais, viu, produção? Esse timinho aí, né, não vou chamar eles aí de lar da terceira idade, respeito uma entidade, né? O lar da terceira idade que tem aqui em Pinhal é uma entidade séria, né? Mas podemos chamar aí o timinho aí de lar da quarta idade. Porque, olha, ô véia arada pra dar trabalho. Pra não ficar muito longo aí, vamos ver, põe na tela, produção, qual vai ser a próxima pauta, por favor. Ah, é a do padre. Então vamos lá. Monsenhor Augusto veste a carapuça da palavra cristão e processa Carlos Faria. Só para vocês entenderem, o querido Monsenhor Augusto, ele me processou após eu soltar um vídeo nas redes sociais. Não sei aí se vocês se lembram deste vídeo. Se lembra? Será, produção? Vamos fazer o seguinte, para ficar completa a matéria, produção, vamos rodar aqui o vídeo, o qual o Monsenhor Augusto acredita ser para ele. Vamos lá, joga na tela, pode jogar, produção. Vamos acompanhar aqui com todo mundo. Boa tarde, pessoal. Resolvi fazer esse pequeno vídeo para mais uma vez eu falar a todos os nossos seguidores sobre a denúncia dos 300 mil reais. Não estou acusando que nenhum da administração do hospital esteve envolvido, né, numa suposta rachadinha. O que nós queremos saber é como este dinheiro saiu e as 10 pessoas, né, digamos o executivo do hospital, não teve conta desta falta de dinheiro. Depois o Fala Pinhal soltou o escândalo, veio a rádio local se pronunciar, e também um cristão este que ele não sabe se ele reza ou se ele faz as suas críticas ou elogios. O que mais me admira, sabe o que é? É que temos em nossa cidade uma pessoa cristã, onde tem um passado supostamente que sujo, onde tenta a todo custo ser exemplo. Cristão esse, o qual foi provado no passado, onde fornicava com a então mulher de um farmacêutico bem conhecido aqui em Espírito Santo Pinhal. E não podemos também deixar de lembrar sobre o escândalo da Unipinhal, onde o tal nome do cristão era o primeiro na lista. Um cristão onde quer ser exemplo, defender, digamos, o executivo do hospital. Talvez para o cristão isso seja normal. Aliás, já se envolveu em muitos escândalos aqui em Pinhal. Será o cristão lobo em pele de cordeiro? E assim diz o versículo 2 Reis: porventura mandou-me meu Senhor só a teu Senhor, a ti, para falar estas palavras, e não antes os homens que estão sentados em cima do muro, mas para que juntamente convosco se alimentem de suas próprias fezes e saciará de sua própria urina. Ainda bem que o cristão sabe das consequências a quais ele terá, quando sim ele tiver que prestar conta a Deus. E o vídeo foi esse daí, né? E em nenhum momento menciona o Monsenhor, né, no vídeo, sim a palavra cristão. Que em consulta aí o Google, a palavra cristão, né, pedi até para vocês pôr na tela aí, que a palavra cristão, ela vem aí,
né? Que cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo, uma religião, né? Pessoa centrada aí na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, o que foi profetizado a Bíblia hebraica aí, né? Os cristãos estão divididos em 3 grupos principais, né? Católico, ortodoxo e protestantes, né? Mas se o padre se sentiu atacado, né? Se o Monsenhor se sentiu atacado, eu peço aí desculpas. Põe na tela de novo aí para o pessoal poder entender aí o significado da palavra cristão. Então tá aí, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi o MP aí acatar a denúncia em um prazo rápido e a juíza deferir a medida cautelar. Como que o MP aceitou isso? E a juíza acatou e eu não sei, né? Porque vocês podem conferir na imagem, aí, põe aí, que eu fui ameaçado algum tempo atrás e pedi aí uma medida cautelar. Podem ver aí a imagem, né? Foi anexada imagens, vídeos. Já o Monsenhor Augusto, ele não tem provas suficientes que o cristão, o qual eu falo, é ele. E o que a justiça fez? A justiça vai e defere uma medida cautelar. A que eu pedi até hoje não veio, né? Eu estou começando a acreditar que realmente a justiça puxa para o lado dos coronéis da cidade. Mas que irei responder esse processo, né? Chegou aí a hora do Monsenhor Augusto responder aí pelos seus atos também, viu, Monsenhor? E terá sim que prestar depoimento, pois eu vou denunciá-lo, né, às pessoas competentes. Por quê? Porque se vestiu a carapuça, será que ele tem um passado sujo e podre, como eu falo do então cristão? Eu vi nas redes sociais notas de repúdio, de onde falaram dele, notas de pessoas que prezam pelo respeito. Se fez a nota de repúdio usando o nome dele, ele que lute, meu bem, porque eu não sei de nada. Agora eu vou me aprofundar aí nesta denúncia. Sabe por quê, pessoal? Eu vou me aprofundar nesta denúncia? Porque é o seguinte, existe aí um órgão competente aí. O que acontece? Quando um padre, um monsenhor, um papa cometem algum crime, seja lá qual ele for, ainda mais quando faz o pecado, né, da carne, né? Então, o que está envolvido no escândalo, ele corre um grande risco de ser expulso, seja da igreja de crente, da católica, da evangélica, né? Eu não mencionei o nome do cristão, né? Eu e minha família aí tem um carinho muito grande por ele, apesar de mim não concordar com algumas coisas que ele faz, que uma delas é o quê? O rico vai lá pedir para casar, o padre abre as portas da igreja, não é nada, tudo de graça. Vai um pobre fudido lá querendo casar, que não tem nem dinheiro para comprar batatinha para dar pro povo comer na festa, é R$1.000, é R$600, não sei, né, quanto que tá mais, cobra, né? Eu sou contra isso daí. Então, eu acho que chegou a hora do Padre Augusto prestar conta ao seu superior do porquê ele vestiu a carapuça do cristão. Eu já falei que eu não estou aqui para agradar mais prefeita, diretor, ex-prefeito, político corrupto, padre, pastor. Eu não estou aqui para agradar ninguém, tá? Porque na hora que eu for lá preso, não é nenhum deles que me ajudam, né? Aí não tem nota de repúdio para Carlos Faria, né? Aí ninguém repudia nada, só vão contra, só vão contra. Qual que é o próximo passo aqui? Joga para mim aqui na tela, aqui, faz favor. Hospital Francisco Rosa. Recado para a administração do Hospital Francisco Rosas.
Bom, não é bem um recado, tá, no geral, mas eu usei esta frase porque sei que vai chegar onde eu quero e para a pessoa que eu quero. Há cerca de um ano, pessoas foram jogadas na ala da Covid-19, mesmo sem estar contaminada pelo vírus. Aliás, não se preocuparam em montar um plano e pôr em prática algo que pudesse ficar as pessoas suspeitas até que testassem positivo. E assim, se vocês estivessem com falta de ar, pneumonia, etc., você era jogada, né, entre os infectados do terceiro andar. Em São João da Boa Vista, eles alugaram containers e era a mesma coisa ali de um quarto hospitalar. As pessoas que chegavam lá com os sintomas ficariam ali até vir o resultado do exame. Se positivo, ia para a ala da Covid-19. Se negativo, claro que iriam para o quarto normal. E isso que ajudava para que os infectados não se misturassem aí com outros pacientes, né? Mas aqui em Pinhal, os coronéis fazem do jeito que quer e que se foda você e sua família. Que até mesmo muitas pessoas aqui chegaram a falecer e foram enterrados no saco preto com atestado da Covid-19. E depois de uns dias, as pessoas, familiares enlutados, recebiam o exame onde mostrava que a pessoa que foi enterrada de forma desumana não estava com a Covid-19. E tentaram sim fazer isso com um familiar meu, mas não conseguiram. Foi uma lástima. Jogaram a senhora lá de 88 anos e sua filha de 56 na ala do Covid-19, né? Depois do barraco que eu fiz lá, foram para outra ala, a senhora de 88 anos fez o exame, sua acompanhante até hoje não fez o exame, e se a acompanhante tivesse pego o vírus, tinha passado para todos, inclusive no velório, porque a senhora de 88 anos faleceu. E graças a mim, teve um enterro digno. E o pior da história é que esta acompanhante, ela exercia a função de faxineira há mais de 48 anos para uma senhora. Uma residência aqui em Pinhal. Sua patroa dizia que via ela como filha, né? Os filhos de sua patroa que viam ela como sua irmã. Mas o que aconteceu? Após essa polêmica do Hospital Francisco Rosa, a faxineira, ela chegou para trabalhar na próxima segunda-feira, enlutada, né, com o falecimento aí de sua mãe. Chegou lá e estava a sua patroa e o filho dela, que é ligado aí à administração do Hospital Francisco Rosas, e a demitiram. Mandaram a faxineira embora, nem sequer um obrigado deram. 40 anos trabalhando em uma única residência, trabalhando também no comércio que a família tem, que eu não vou citar aqui para não expor, e tomou um pé na bunda. A faxineira relatou que ela sentiu que ela perdeu duas mães ao mesmo tempo. Aquela patroa que dizia ver a faxineira como filha, os filhos da patroa que diziam ver a faxineira como irmã, também saiu do comércio deles após eu denunciar o suposto desvio do Hospital Francisco Rosas de R$300 mil. Saiu por conta própria, tá? Ela não foi mandada embora do comércio. Eu não vou procurar o cidadão aqui que eu estou dando essa indireta para ele, mas eu só vou dar o recado a você. Sobre o escândalo dos 300 mil lá, que foi desviado, eu tenho aqui nesse celular muitas coisas. Áudios, filmagens escondidas feitas por funcionário dentro do hospital, inclusive na madrugada,
com médicas fazendo orgias aí, dormindo aí dentro do hospital. Eu tenho tudo aqui nesse celular. E o que vocês devem ao menos fazer? A faxineira, ela não quer receber nada, tá? Mas é injusto, foi desumano o que vocês fizeram com ela. Vocês vão entrar em contato com essa faxineira, vocês vão marcar uma reunião com ela e vão entrar em acordo comum. Ela disse que não quer o dinheiro, mas eu falei que se tudo der certo, se ela não quiser, nós vamos pegar o cheque no valor que está lá, mandar fazer um cheque lá na gráfica e vamos doar para alguma entidade carente. Por quê? Por pessoas que se prezam tanto a Deus, tanto pelo bem dos outros. Perseguir a faxineira da forma que perseguiram, isso foi covardes. Então, por favor, você sabe quem é você, entendeu? Vocês entrem em contato com a faxineira, marca essa reunião com ela, entendeu? Porque de vocês eu não quero ouvir nada. Depois que vocês fizerem tudo isso, aí vocês podem aí me procurar, que eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Eu excluo tudo que eu tenho e assino até um documento, aí se for possível, né, que me proíba jogar isso nas redes sociais. Não é chantagem, tá? Tô exigindo os meus direitos. Aí cabe em vocês a aceitar ou não, tá? E não adianta ficar quietinho, que logo eu vou voltar a ser preso de novo, porque na segunda-feira a página Fala Pinhal, ela pode tomar um outro rumo. E na terça, então, eu já vou aproveitar, eu já vou deixar tudo gravado, com as filmagens, com áudios, vou pôr fotos de todo mundo envolvido nas gravações, tá bom? O nome, o olerite, o cargo, eu vou deixar bem montado aí o programa, para que se acontecer alguma coisa comigo, alguém já vai estar com esse vídeo na mão para jogar aqui na página Fala Pinhal. Ou vocês começam a andar certo, ou vocês vão ver o que é escândalo nas redes sociais. Porque o corrupto, a Rádio Falida mencionou aqui, como eu mostrei agora há pouco no programa, o quê? Que eu acusei a administração do Hospital Francisco Rosas de um desvio de 300 mil. Eu não acusei ninguém. Quando eu falei que foi a administração do Hospital Francisco Rosas que desviou dinheiro? Não. Funcionária desvia cerca de 300 mil reais do Hospital Francisco Rosas. Né, o caso estava abafado. Só foi eu jogar merda no ventilador, né? Veio a panelinha podre falar que eu era mídia podre, aí vem aí o responsável do hospital e põe lá aquela notinha, aquele comunicadinho de cala a boca do idiota, cala a boca do trouxa. Até colocou o comunicado e não falou nada, né? Teve gente falando que beija os pés da administração do hospital. Teve vereador, né? Doutor Luciano Pazotti, né? Foi lá na Câmara Municipal falar que aposta tudo que ele tem, né? Nos pés da administração do Hospital Francisco Rosa. Eu estou desafiando o senhor vir apostar comigo. Aposta comigo tudo que você tem, se eu não mostro para você o que eu tenho aqui, né? O engraçado, o vereador, né? O doutor Luciano Pazotti, ele deveria usar a tribuna, a Câmara Municipal, que é pago lá tudo com o nosso dinheiro, para fazer benfeitorias para a cidade, criar projeto. Não. No dia foi lá na Câmara Municipal, foi lá, falou, puxou o saco, né? Aí dos coronéisinhos aí do Espírito Santo do Pinhal, chegou na sua residência, já entrou lá, salvou o pedacinho que ele pôs, foi lá, postou no Facebookinho dele, né? E tava lá, geração Hospital Francisco Rosas, parabenizando o vereador, que não sei o que tem. O senhor deveria, sabe, postar o que no seu Facebook?
entendeu? Coisas de utilidade para nossa cidade, entendeu? Chega de usar a Câmara Municipal, doutor Luciano, para o senhor fazer politicagem, tá bom? Parece que tem outro lá, né? Eu não me atentei ainda ao circo aí de Espírito Santo do Pinhal, que é a Câmara, né? Eu não me atentei aí. Tempo que o senhor fica aí e tal, atrás querendo ibope, puxando saco, falando que conhece a família tal e tal e tal, entendeu? Vai lá depender do SUS lá. Vai lá depender do SUS, não vai para o hospital particular igual o senhor é acostumado aí, não. Eu quero ver se o senhor se deparar com a cena que eu me deparei, se o senhor iria fazer isso, mas nunca que o senhor vai, né? Porque é milionário, tem dinheiro, né? Pode até ter um quarto UTI dentro da tua casa, se você quiser. Pessoal, mas é isso daí. O recado tá dado, procure a faxineira, resolva com ela o que vai resolver lá. Não sei se vai ser 500, se vai ser 1.000, se vai ser 2.000, se vai ser 10.000, se vai ser 20.000, 25, não sei. Não quero saber. Isso aí vocês resolvam com ela. Se até no próximo sábado a faxineira não informar que teve essa reunião, no próximo sábado às 8h15, vem aí para vocês o maior escândalo da história pinhalense depois da cassação de Johnny Laurindo. Toda a verdade sobre o Hospital Francisco Rosa. Agradeço a cada um que fez parte deste programa. Aqui é o Carlos Faria, tá? Não vou comemorar agora aqui como uma liberdade, e sim como uma saída temporária dos presídios, porque sei que vou voltarei com orgulho. Mas tenho certeza que tudo que vai, volta. Pessoal, tenham todos aí um ótimo final de semana. Compartilhem esta live, tá bom? Umas polêmicas podem acontecer aí de segunda para terça no Fala Pinhal também, né? Cansamos aí de vou tentar, vou ver se faço, vou ver se consigo, né? Os opostos se atraem. Os inimigos estão se juntando do lado de cá. E possa ser que eu me junte com os inimigos do lado de lá também. Mas tudo isso vocês vão ter a resposta segunda-feira, assim que eu sair de uma reunião que eu tenho aqui em Espírito Santo do Pinhal. Um abraço a todo mundo, uma ótima semana. Até a próxima programação do Fala Pinhal.